Evangelhos do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 25 em diante. Vou pedir para os irmãos ficar de pé para nós ler a palavra, por favor. Lucas 10, 25 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancaram, e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi o movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu o hospedeiro, e disse: Cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse: Pois Jesus, vá, faz da mesma maneira, somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Está entre nós, irmãos, mais uma vez a palavra do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a mensagem, o ministrar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aqui, irmãos, neste texto, eu quero explicar um pouquinho aos irmãos que os samaritanos não tinham diálogo, era praticamente impossível ver um samaritano conversar com um judeu. Eles tinham um desentendimento. Irmãos, eu não posso abrir muito esse texto por causa da plataforma onde nós estamos, mas este problema sempre existiu. E Jesus, irmãos, desde o poço em Samaria, nós vemos que uma mulher também samaritana pediu, Jesus pede água para ela, e nós já sabemos o contexto dessa história, porque Jesus judeu, ela samaritana, e ela achava por direito que a água, por ser poço de Jacó, está do lado do povo, e ela achava que Jesus estava ali, não deveria estar ali, e muito menos pedindo água. Jesus então vira-se a ela e disse: Olha, mulher, se você beber da água que eu tenho para te oferecer, nunca mais terá sede. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, desde esse encontro de Jesus com a mulher no poço em Samaria, nós vemos que de fato ele veio tanto para gentios, ou para judeus, como gentios. Mas este povo, a Bíblia diz por próprio Jesus: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. E aqui, irmãos, nós vemos de fato, eu quero entender que este doutor citado neste texto é um religioso, por certo um rabino, alguém que conhecia das leis. A lei que está dizendo aqui, sobre a lei que ele faz questão de colocar na face do Senhor Jesus, ele está dizendo dos 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, aonde tem, principalmente está mais em Levítico, que trata desse assunto. Então nós vemos, irmãos, que aqui neste momento o doutor da lei entendia, alguém que polia a religião, alguém que tinha o seu próximo, somente aquele que fazia
a vontade de Deus e também a sua. Ou seja, se não pensasse como ele, não era o próximo. Se não fizesse como ele faz e de a maneira que ele pensava, não era o seu próximo. Então ele tenta pegar Jesus desta maneira. Por quê? Porque a Bíblia, lá no Velho Testamento, não estou aqui anulando o Velho, porque toda a lei se cumpre em Jesus e Jesus e nós cumprimos a lei. Louvado seja o nome santo do Senhor. Logo, nós olhamos para o texto mais antigo e vemos que o próprio Deus diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse doutor da lei, irmãos, conhecedor da palavra de Deus, alguém que guardava no seu coração os mandamentos do Senhor, ele olhava para o homem pecador, ele olhava para o homem que não pensava igual ele olhava para o homem que não tinha o mesmo costume, talvez a mesma religião que a dele, e ele entendia que aquele não era o próximo. Por quê? Porque no seu conceito, Deus só estava com aquele que pensava igual ele, ou polia a lei de Deus, era um religioso. Não tinha no seu coração um amor a Deus e também ao seu próximo, ele só cuidava daquele que pensava exatamente igual ele. E ele vai diante do Senhor Jesus, acusando nas palavras que o samaritano não era o semelhante a ele, porque Deus não gostava deles. Ou seja, mais ou menos para os irmãos entenderem, se faz parte da minha igreja é meu irmão, se age da mesma maneira que eu é o meu próximo, se não faz o que eu faço não é, eu não devo amar ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele vai diante de Jesus indagar o Senhor para pegar o Senhor Jesus. Mas, irmãos, ele estava diante a própria palavra de Deus. Além de ser o verbo é o Jesus de Nazaré e também a palavra de Deus. Quando você ouve dizer assim, palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? Palavra de Deus é Jesus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Cristo revelado, a graça revelada aos homens. E então ele vai diante do Senhor Jesus, quem é o meu próximo? O Senhor já sabia, irmãos, que aquele homem estava com segundas intenções. Aquele homem estava ali tentando pegar o Senhor Jesus, tentando dizer a Jesus, espera aí, mas fulano do outro lado ali não gosta do Senhor. Fulano do outro lado ali não aceita as palavras do Senhor, estão fora do caminho de Deus. Eles não amam a lei, eles não estudam a palavra, não são exatamente como nós. Então, quando ele vai diante do Senhor Jesus e faz esse questionamento e pergunta ao Senhor, e então ele mesmo respondendo disse, está escrito na palavra do Senhor, na lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. Quando ele dá esse comportamento de um verdadeiro cristão, ele está dizendo que, em outras palavras, ele faz tudo isso. Ele ama o Senhor de todo o coração, ele ama o Senhor de toda a força da alma, ele ama o Senhor de todo o teu entendimento e também ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, nenhum de nós conseguimos fazer isso, louvado seja o nome santo do Senhor, porque todos nós temos pecado diante do Senhor, nós não somos perfeitos. Aquele se apresenta a Jesus como uma pessoa perfeita, ele só precisava entender quem era o próximo, e Jesus olhando para o coração, e aquele homem se julgando melhor que os outros, Jesus, então eu quero pensar que ele faz assim, espera um pouquinho aí, tem algo errado, eu digo a você quem é o próximo e vou te ensinar. Em outras palavras, justamente aquele que você odeia, que você precisa amar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, é muito fácil nós amar os próximos de nós. A Bíblia está dizendo que nós precisamos amar a todos, justamente o inimigo, justamente aquele que nos odeia, justamente aquele que fala mal de nós, justamente aquele que nos persegue, justamente aquele que nos acusa. Amar o próximo é fácil, aquele que está do nosso lado, que pensa igual nós. Agora a Bíblia nos exorta a amar aquele que nos odeia, louvado seja o nome santo do Senhor, que quer ver o seu mal. O problema não é o outro, o problema é nós, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. O problema está dentro de nós, que não perdoamos, que não conseguimos esvaziar o nosso coração, que não somos mansos diante do Senhor, não conseguimos ser humildes diante da presença de Deus.
a Bíblia declara que só Jesus é justo, só Ele é perfeito, e esse homem foi diante do Senhor achando que ele poderia se igualar a Jesus. Quando nós olhamos para as cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos um amor expressado naquele texto, aonde, irmãos, tem um amor ali, irmãos, que diz que não se ensoberbece, não se envaidece, não suspeita mal, não se folga com a injustiça, mas se alegra na verdade. E eu pergunto à igreja, começando de mim, nós conseguimos fazer isso? A resposta é um sonoro não. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque sem a pessoa de Cristo, nenhum de nós conseguimos ter aquele amor. E aquele amor é ágape, sacrificial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de um judeu, de um rabino, que não aceitava que Jesus era o Filho de Deus. Ou seja, sem a pessoa de Cristo, ele jamais amaria o próximo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e neste lugar, neste mesmo momento, Jesus então olha para ele e diz, e respondendo Jesus, e disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e retiraram tudo o que tinha, deixando meio morto. Jericó para Jerusalém dá mais ou menos 25 quilômetros. Jerusalém está a 970 e poucos metros de altura da cidade de Jericó. Jerusalém está nas montanhas. Então, irmãos, é nesse trajeto que o salmista escreveu o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel, o Senhor é tua destra, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmão, o salmista Davi escreveu, por quê? Porque o povo de Deus estava indo adorar o Senhor agora na casa nova, no segundo templo agora construído. Então, irmãos, esta região é perigosa. Por que que ele escreveu o Salmo 121? Já voltamos no texto para os irmãos entenderem aqui o que acontece aqui. Naquele lugar existiam muitos salteadores. Eles roubavam os mais velhos, os doentes, os cansados. Eles salteavam, levavam tudo embora e às vezes matavam. Quando não matavam, feriam. Por isso ele escreveu, eleva os meus olhos para o monte. O povo indo para a igreja, adorar a Deus e sendo assaltado, mortos, levavam o que tinha. Então Jesus usou esse trajeto de Jericó para Jerusalém para expressar esta palavra. Por isso eu digo que a grande maioria das palavras, das parábolas que Jesus pregou, de fato elas aconteceram. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele disse que um homem estava indo neste caminho de Jericó para Jerusalém. E naquele momento, eu quero crer que seja um judeu, neste momento, atravessando ali, os salteadores tomaram ele, bateram nele, roubaram ele e deixaram quase morto. E agora, irmãos, ele vai virar para o homem que polia a lei, e ele também usavam-se sacerdote, ele fazia parte deste povo. Então ele olhou e disse, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote. Quem era o sacerdote? O homem que andava com a Bíblia debaixo do braço. Oh, irmão, que maravilha, louvado seja Deus. O homem que tinha os 5 primeiros livros da Bíblia decorado. Irmãos, é decorado cada versículo. O judeu era assim. Cada versículo dos 5 primeiros livros da Bíblia tinha que estar na ponta da língua. Eles nasciam e já começavam a estudar a Bíblia. Até hoje são assim. Acontece que ele está descendo, o homem da lei, doutorado na palavra de Deus, esperto na palavra de Deus, viu o homem caído, morto quase, sangrando, machucado. O que ele fez? Não é problema meu. Oh, irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E então ele vai completar, e não foi só o sacerdote. Talvez é porque ele estava numa posição muito alta. O Senhor vai dizer assim, igual modo também um levita.
era alguém que servia dentro da casa, era alguém que servia dentro do templo, talvez cantando, ou trabalhando, fazendo os afazeres. Ele vai dizer, e este mesmo passou pelo mesmo caminho. E então, de igual modo, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um certo samaritano, ou seja, justamente aquele que você despreza, que você diz que não é o seu amigo, diz que não pensa igual você pensa, que não ama a Deus como você ama, não é correto como você, aos teus olhos, ele é um pecador, ele merece ficar do lado de fora da igreja, ele merece estar do outro lado da cerca. Foi justamente esse que parou, versículo de número 33, e estava viajando, e veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. Esta palavra compaixão, irmãos, ela significa doar-se da pessoa. A pessoa tem uma atitude de chegar a esvaziar do que tem e doar ao outro. A palavra, quando você fala esmola, lembra justamente isso. A pessoa tira tudo que tem, o calçado, a roupa, vai no mercado, gasta tudo que tem, ela fica sem, mas dá para o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela esvazia-se dela, padece, mas ajuda o outro. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este samaritano fez isso. Ele, aproximando, atou-lhe as feridas, deixando nele azeite e vinho. Aqui é outra verdade desse texto. Quando nós olhamos em toda a Bíblia a palavra azeite, nós lembramos que naquela época o azeite era usado para lubrificar o machucado. Alguém ferido, usava-se muito azeite para isso, como uma pomada, tratava das feridas, curava, cicatrizava. E o vinho era um antisséptico. Eles aplicavam para, se acaso tivesse uma ferida exposta e uma bactéria, o vinho levedava aquilo e matava a possível bactéria que estava ali. Era um atendimento, um procedimento médico isso. E este homem estava nesta maneira. E então ele usou o que tinha, curou as feridas deste homem e não fez só isso, ele estava a cavalo. E quando você olha na tradução original, a Bíblia diz que ele desceu do cavalo, foi a pé. É ato de compaixão, não é, irmãos? Estava viajando, pegou o ferido, colocou nas costas do animal, e agora é ele que puxa o ferido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E chegou a uma cidade, pagou pela hospedaria 2 dinários. Naquela época se recebia 1 dinar por mês de trabalho. Olha isso, irmãos. Ele doou 2 meses de trabalho, colocou o homem na hospedaria e disse, eu vou voltar. Quem está entendendo a palavra? Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando eu voltar, o que ficar a mais, eu pagarei pelo gasto. Virou-se para o judeu, para o homem da lei, e disse, quem fez o certo? Foi aquele que socorreu. Então vai e faça o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que esta palavra tem a ver com a nossa vida? Tudo. Espiritualmente tem a ver com todos nós. Primeiro, irmãos, a primeira verdade que vejo para o dia de hoje, será que nós diante do Senhor ainda lembramos do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Louvado seja o nome santo do Senhor. Diante as nossas dores, as nossas dificuldades, como Jesus nos encontrou hoje pela manhã, como nós estávamos. Eu sei que aqui dentro, assim como eu, ou os que nos assistem, ainda tem coração ferido que precisa ser curado. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, que Jesus continua curando feridas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A primeira verdade que encontro nesse texto, irmãos, que se nós olharmos para as nossas obras, para os costumes que nós temos diante ao povo, para aquilo, o jeito que nós nos comportamos, nós nunca vamos estar perfeitos diante do Senhor. Ele é perfeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós atravessamos momentos de dificuldade sobre a nossa vida, levantamos para nós orarmos e nós lembramos do irmão, lembramos de nós mesmos.
Parece que a dor do outro nunca é nossa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos e irmãs que aqui estão, o nosso próximo é todos aqueles que vivem no lugar onde estamos, ou seja, quando olhamos por irmão da igreja A, quando olhamos por irmão da igreja B, quando atravessamos da rua e olhamos alguém, às vezes fechamos o vidro do carro, mudamos de calçada, rotulamos pessoas. Não, irmãos queridos, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor Jesus nos ensinou pela tua palavra que devemos amar o próximo como Ele nos amou. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como Jesus nos amou? Como nós estávamos? A Bíblia informa que nós estávamos mortos nos delitos dos nossos pecados, depravados de pensamento e coração, mas mesmo assim, ele foi para a cruz sabendo que nós estaríamos sendo renovados diante do Senhor. O Jesus da glória, o Cristo da glória, ele entregou-se aos homens, a palavra confirma e diz, porque confiou que nós iríamos até o Senhor. Não foi um projeto falido a cruz do Calvário, não, mas um projeto que deu certo. Por quê? Restabeleceu o amor no meu e no seu coração, que já não existia mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sem a pessoa do Cristo na nossa vida, não vamos a lugar algum, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor que eu e você precisamos está na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você não sacrificamos a nossa carne. Eu e você não conseguimos, irmãos, tirar o nosso e dar para o outro. Por quê? Porque somos limitados. Mas para doar-nos como compaixão diante as nossas adversidades, doar de nós um tempo, precisamos de Jesus sobre a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não espera que nós vamos até Ele perfeitos, jamais. Mas vamos até Ele buscar pela perfeição. Outro detalhe importante nessa história: às vezes nós não fazemos para o outro porque não recebemos de alguém, irmãos, reconhecimento. Quantos de nós fazemos isso? Eu vou fechar a minha mão, eu não vou ajudar mais porque fulano não fez para mim, eu não vou fazer isso mais porque eu não recebo retorno. Se você está tentando receber recompensa, isso não é graça, é mérito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu e você estamos na presença do Senhor, se há conversão no nosso coração, nunca vamos fazer nada porque alguém merece ou fomos reconhecidos. Fazemos porque o Senhor mudou a nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Restaurou a nós, irmãos. Louvado seja Deus. E o coração que precisa estar em nós é um coração diante do Senhor sincero, um coração diante do Senhor entregue à vontade do Senhor, submisso à vontade de Deus, irmãos. Se nós olharmos, se você olhar para um e o outro merece, não, nós merecemos a morte. A palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas em Cristo somos justificados e mais que vencedores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos todos os dias ir para os pés da cruz, precisamos todos os dias estar aos pés do Senhor, senão não perdoamos. Se não, irmãos, nós olhamos para aquele que fez o mal para nós e viramos as costas, deixamos de lado. Eu não sei o que você está vivendo, irmãos, e eu tomo posse desta mensagem. Quantos corações feridos estão aqui? Louvado seja o nome santo do Senhor, que não consegue perdoar, que não consegue neste exato momento viver o momento nem com a família. Seu coração está apertado demais, mas o Senhor está dizendo literalmente pela palavra: libere o perdão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Libere o perdão, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para Jó, uma circunstância difícil, então os amigos ficaram com ele 7 dias, rasparam a cabeça, colocaram uma roupa de saco, malhado, rasgado, era assim o costume do judeu quando se humilhava, rolaram na cinza, ficaram 7 dias sem dar uma palavra, ou seja, ajudando Jó no seu sofrimento. Depois de 7 dias, a Bíblia diz, irmãos, que agora
eles começam a olhar para Jó com um olhar diferente. Olha como o homem é limitado. É justamente isso que a palavra está dizendo. Olhou para Jó e disse: ô Jó, ninguém sofre sem causa. Você fez alguma coisa, Jó. Esse monte de dinheiro que você tinha aí, você vivia junto com viúvas, você roubava elas. E o Jó calado, irmão, doente, a lepra deformou, não tinha mais dente, estava seco, um homem morto, fedendo, irmãos, podre, vivo. E os homens olhando: ô Jó, eu tenho certeza que você é um ladrão, você é doido, Jó. Quantas coisas você fez, Jó. Tenho certeza que esse dinheiro você estava roubando, Jó. Eu quero crer que a esposa ouviu e voltou-se para Jó: Jó, olha essa situação, seus amigos te deixaram, olha isso, irmãos, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em todas estas coisas, Jó não pecou contra Deus. Por quê? Quando todos foram embora, eu sei que o meu Redentor vive, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que Ele está comigo. Será que nós somos iguais aos amigos de Jó? Será que nós nos comportamos iguais a ele? Sabe quando Deus mudou a vida de Jó? Quando Deus tocou no coração dos amigos: volte lá, vocês falaram de coisas que eu não mandei, vocês acusaram coisas que não é verdade. E disse a Jó: seus amigos estão vindo aí, ore, perdoe. Quando você fizer isso, eu transformo tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em outras palavras, irmãos, precisamos perdoar. Esta palavra está falando no meu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos perdoar, porque quem libera o perdão é reconhecido diante do Senhor como bem-aventurado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim que Jesus fez conosco. Jesus nos perdoou, mesmo nós, irmãos, traindo o Senhor, negando o Senhor. Lembramos de Pedro. Pedro, quando Jesus perguntou a ele: Senhor, eu amo o Senhor, você me ama? Amo. Quanto você ama? Está vendo os discípulos? Ainda colocou os discípulos contra o Senhor. Eu amo mais do que eles. Pedro, terceira vez: você me ama? Claro, Senhor. Me ama mesmo? Senhor, eu sou capaz de dar a vida pelo Senhor. Mais para frente o Senhor, 7 dias antes da morte: ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nós somos justamente iguais ao Pedro, mas o Senhor, quando aparece a ele, vem gritando em cima do mar, em João 21, filhinhos, filhinhos, irmãos e irmãs que está aqui, e a mim também, a vocês que nos assistem, libere o perdão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estenda a tua mão, cure as feridas do seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos que não conseguem dar mais um passo na vida? Quantos que hoje, perdendo a noite de sono, não se alimentam mais, o coração está abatido, às vezes não sente a presença de Deus. Quando o ressentimento sair do teu coração, Deus vai visitar a tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando você começar a erguer as mãos e pedir: Senhor, eu também peço perdão, eu quero devolver o perdão a alguém, eu quero libertar-me disso, me ajude, o Senhor te dará graça sobre a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou entendendo tua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até quando, irmãos, nós vamos carregar sobre a nossa bagagem o ressentimento? Até quando nós vamos carregar na nossa bagagem a raiva no coração? Até quando nós vamos viver assim, irmãos? Eu confesso, louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor está falando poderosamente ao meu coração, e quando descer daqui, eu vou tomar providências que eu também preciso. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Precisamos liberar o perdão. A nossa vida fica estagnada, e nós, de fato, irmãos, o diabo procura coisas da nossa vida. Lembrando novamente de Jó, quando Deus cutucou Satanás, ele disse: da onde você vem? De rodear e passear pela terra. Tem visto o meu servo Jó? Ele não responde. Por que não respondeu? Porque Deus sabia quem era Jó. O diabo não procura o homem que está forte diante do Senhor.
Nós precisamos cuidar para não cair de fato. Paulo nos exorta, mas o diabo fica olhando o testemunho de Jesus em nós como está. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olhando para quem possa apontar, acusador. Louvado seja Deus. Deus está querendo justificar alguém aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. A coisa mais difícil que tem ao crente, ao cristão, é o diabo acusar ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nos afasta de Deus, irmãos. Se queremos ser perfeitos diante do Senhor, precisamos de Jesus. E Ele não habita no coração dividido. Reino dividido não prospera. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Curar as nossas mágoas não é com a nossa força própria. Curar o nosso ressentimento não é com a nossa disposição. É com a graça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza que eu preciso e você também. Deus tem graça para nos dar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em nome de Jesus, que eu e você possamos colocar esta mensagem no nosso coração. Assim como representado pela pessoa do Cristo aqui, o bom samaritano, nós também precisamos fazer tudo que Jesus fez, sermos imitadores do Senhor. E assim como o diabo, irmãos, quando Deus se apresentou e disse: meu servo reto, temente, fiel, se desviava do mal, o diabo não teve nada para acusar Jó. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sim, desceu dali para fazer um estrago na vida de Jó. Mas em todas estas coisas, Jó não blasfemou contra o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então esta é a mensagem, que nós possamos nos lançar aos pés do Senhor, olhar para a nossa vida como ela está. Ainda há tempo de nós perdoarmos, ainda há tempo de nós nos reconciliarmos. Deus tem obras para fazer sobre a tua vida, eu tomo posse desta mensagem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que não tenhamos nada para ser acusado diante do Senhor. Perfeito não somos, mas vamos diante do Senhor arrependendo de nossos pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.